Muito bom dia, meu irmão. A paz do Senhor. Esse trimestre que está iniciando seja um trimestre abençoado na sua vida, na vida da sua família. Faltam 10 minutos para a abertura aqui do índice, né? Hoje é quarta-feira. É, como eu mencionei nos outros dias, é, nós vamos ter payroll. Como sexta-feira é feriado, nós vamos ter payroll na quinta-feira e hoje vai ser PMI, né? Agora às 45 e às 11 horas. PMI já é uma notícia, assim, como você tinha perguntado sobre a relevância das notícias, né? Já é uma notícia de alto impacto, tá? Deixa eu tirar esse relógio. Meu pulso tá molhado, me incomoda um pouco. Então, é, um bom ponto para se posicionar, como eu mencionei ontem, seria agora, né? Mas agora também é pré-abertura de mercado. Então, pré-abertura de mercado, eu particularmente considero bem delicado, tá bom? É, vou colocar News Today. É, o preço ele tem essas notícias de alto impacto, respondendo a sua pergunta, a sua dúvida, as notícias de alto impacto tendem a levar o preço para o seu alvo, tá bom? Então, provavelmente, se você tiver já posicionado, o preço vai até lá, né? E os alvos que nós temos aqui, ó, né? Ele respeitou. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Essas eco hires e aqui tem uma PDH que o preço não pegou ainda. Então, eu coloquei observar essa interação aqui, só que mediante, né? A gente está no meio da semana, semana da NFP, a gente pode ver ele mitigar novamente a rejection block aqui, tá? Eu não vou ser, como é que diz, muito eh, pessimista no cenário bearish, né? Digamos assim. Eu vou seguir esse momento bullish que o preço tá, né? Ver como é que ele vai reagir na máxima de ontem, certo? E até porque ele está chegando na liquidez de alta probabilidade. Mas como eu mencionei, nada impede do preço ficar acumulado nessa região que a gente já está o quê? Basicamente 8 semanas, né? Então, o nosso semanal ele permanece de natureza bullish, bom? O meu diário, ele tava bearish, né? Assim, eu vou atualizar agora porque, como eu falei, a gente tava nessa leg bearish que fez essa intenção bullish, corrigiu a intenção bullish com bastante momento, mas acumulou aqui, capturando essas ecolores, né? Observar esses pontos do daily, eu coloquei ontem, né? Que foi o candle de segunda-feira. Então, dá pra gente ver que segunda-feira o preço andou bastante. É, deixa eu colocar aqui, cadê? Tá difícil. Aqui. Então temos essa PDH. Ó, ele tá deixando o SMT já aí no gráfico do diário, né? Nas raias. Possível ideia do Liquidity Run Bullish. Eu tô com essa ideia agora, tá bom? Tô descartando essa ideia aqui da Liquidity Run Bearish, mas como é semana de NFP,
preço pode muito bem segurar aqui nessa rejection block mais atual do diário agora, no caso, que nós temos. O preço está invertendo aqui, né? Deixa eu tirar o 4 horas. O preço está invertendo aqui o preço está fazendo a inversão aqui do perspectiva. Voltando. O preço está fazendo a inversão aqui, ó, desse FVG, né? Então a gente pode encontrar região de suporte nessa região, né? Nessa zona. O preço pode encontrar suporte para entrega de momento bullish, tá? Aqui era a minha ideia do Liquidity Run Bearish, certo? Eu vou esconder essa ideia aqui, tá bom? E agora eu tô com a ideia do Liquidity Run Bullish, né? O preço fez novamente, ó, como eu falei, ele fez essa intenção bearish aqui, tá? Quebrou essa máxima, então nós temos agora essa leg de referência, tá? Muito provavelmente o que eu estou considerando como potencial protegida do time frame do diário vai ser capturada, tá bom? Eu botei observar esses pontos do daily só para confirmar, né, se ele iria, se ele iria, se o preço iria respeitar e seguir com o momento do dia anterior, né? Então minha perspectiva é que o preço possa fazer a liquidity run ou nessa PDH, né, que é a máxima de segunda-feira, ou na máxima de sexta-feira. E a gente seguir para essa região aqui, premium, certo? Então, hoje eu tô mais bullish, né? Ontem eu tava bearish, é, acabei conseguindo numa- em algumas operações, fiquei positivo e eu vou colocar aqui, a gente tá bullish, né? Intenção bullish aqui no bullish no diário. Por isso está derretendo. Falta um minuto para a abertura. Ele está mitigando agora um imbalance de uma região bem precificada de 1 hora. Né? Vamos ver se o preço respeita essa PD Array. Intenção bullish dele após responso de natureza bullish. Possível alvo, rejection block ou até as equal highs. Certo? Então eu estou considerando já o meu diário bullish, apesar de eu ter deixado o nome protegido ali, tá? Já vou alterar aqui agora. Mas vou permanecer essa leg aqui do diário só para motivos de parâmetro mesmo para mim. Mas como eu mencionei ontem, né? O melhor é você saber exatamente onde você está no preço. E você só sabe quando você faz o forecast de forma consistente, né? Então, todos os dias é algo que não é negociável.
É, não é como, sei lá, esqueci de escovar os dentes, ou esqueci de beber água antes de comer. Não, não tem negociação. Ou esqueci de fazer a oração quando acordei, esqueci de agradecer. Isso não é negociável. Obrigado, meu amor. Te amo. Oi? Então, vamos reduzir agora aqui vamos reduzir agora pro time frame de 4 horas, tá? Ver o que é que o preço vai nos mostrar. Está nos mostrando, na verdade, né? Essa informação aqui já não é mais válida, tá bom? Ok. Temos também esse imbalance aqui, ó. Por isso que tem que fazer o forecast, entendeu? Ontem eu estava com a ideia, eu estava mais vendedor do que comprador e acabei conseguindo pegar, acho que venda e compra. E só um minutinho. Voltando aqui, eu estava vendo se o preço ia deixar uma sponsor red, né? Já respeitando aqui, ó. O nosso 4 horas ele foi violado, né? Tivemos a máxima do nosso 4 horas violada. Eu posso considerar o meu 4 horas aqui nessa lua, porque ela é uma lua que foi formada em uma região, eh, como é que eu posso dizer? De PDRA, entendeu? Ela foi formada nessa região de tanto de IFVG aqui, ó. O mouse tá um pouquinho lento. Então, nós temos essa região aqui, ó, de IFVG, certo? Vou estar considerando o meu 4 horas nessa leg aqui, bullish, mas eu não desconsidero essa leg aqui que eu marquei no diário não, tá? O preço até se comportou, ó, a manhã todinha, desde ontem, né? Perdendo volume em região bem precificada. Isso já é um indício, né? Então, apesar de eu ter colocado a minha protegida de 4 horas aqui, meu irmão, por eu considerar essa lower válida por esses motivos, porque ela foi gerada, ela foi responsável por romper o Inverted Fair Value Gap e por ter sido gerada em um FVG, tá? É, falta ainda 25 minutos para a notícia. O alvo mais próximo que o preço pode interagir agora é o do Open de ontem e o PDH que eu marquei agora aí, agora que eu tô vendo, né? Temos ainda 25 minutos para esse candle fechar. Então, esse FVG que ele está agora, ele não está sendo violado. O preço ultrapassou ele, de fato ele está sendo violado, perdão, mas ele não foi invalidado ainda, porque o candle vai fechar em 25 minutos e ele pode muito bem deixar pavio e seguir, tá bom? Então, a minha perspectiva é observar, né, como é que o preço vai se comportar em região de scout, tá bom? Já está formando SMT,
prefiro que ele interaja nessa PDH para confirmar a liquidity run, né? E seguir com o seu momento bullish. Mas hoje é PMI, notícia de alto impacto, então o preço pode muito bem não respeitar a minha perspectiva, mas perspectiva é, é o que eu espero do preço, né? Eu não posso colocar aqui na frente do gráfico as minhas convicções. Eu tenho que observar o que o preço está me mostrando e reagir, entendeu? Então, nós como traders reagimos ao mercado, tá? Baseado com a coleta de dados, baseado em backtest, entendeu? É assim que a gente sabe que eu me sinto confortável em me posicionar de tal jeito, tá? Porque eu já coletei muito dado, já fiz muito backtest, já virei muitas madrugadas, então já viramos, né? Então eu não preciso nem eh, reduzir aqui para saber que o meu uma hora tá bearish agora, certo? É... Fernando tá lá fora, não? Voltando aqui, meu irmão. Essa é a minha ideia aqui por 4 horas, certo? O meu uma hora muito provavelmente vai estar aqui por essas raias, porque nós tivemos aqui, ó, essa inversão de FVG. Então, muito provavelmente a protegida vai estar aqui por cima, mas vamos atualizar ela, ó. Ela estava aqui. Tava vendo se o preço ia gerar uma agressão agora, mas vou aguardar pela notícia, né? Ó, eu tinha colocado ontem observar a interação na raia protegida de 4 horas, né? Então, o meu uma hora, ele não está mais aqui, ele está nessa raia, como eu mencionei. Essa foi a raia responsável por falhar o imbalance de 4 horas aqui, tá? E a gente pode ver também formação de SMT na raia. Hum, Vamos observar essa interação aqui agora, tá? Aqui está minha protegida do uma hora, que nós temos SMT nas raias, tá? Se eu não me engano, o preço está fazendo SMT também aqui numa hora. Bom, não ativou a minha ordem, certo? A gente pode ver o preço subir já daí,
tá? Porque a gente está mitigando essa demanda aqui, ó. É um APD array, certo? Vamos ficar atentos só nessa região aqui, certo? Bem precificada, para o preço fazer o pullback na intenção bullish e possivelmente ir até a target do 4 horas, né? Então essa é a minha perspectiva aqui pro... Ele tá fazendo SMT em que lower? Eu não tô vendo aqui. O preço está mitigando essa demanda. Sabemos que o preço pode seguir daí, tá? Mas também pode vir fazer a ideia da liquidity run que eu falei e seguir, certo? Por pouco não ativou a minha compra, mas tudo bem. Vamos aguardar a notícia sair. Eu tava vendo o SMT aqui na lower, mas não tô vendo em qual era. Que lower é essa que ele tá fazendo? É a lower de terça-feira, 10h45. Essa lower aqui. Ah, deve ser do 15 minutos aqui. É. Tivemos um rompimento aqui, ó, do 4 horas, né? Vamos marcar. Tivemos a break of structure. Aqui já tivemos, ó, como eu falei para você, o preço respeitando as PD arrays, né? Eu acho bacana demais ver isso, porque aqui, ó, o preço mitigou a rejection block, mitigou a rejection block, tá? Aqui, rejection block. Como eu falei, ó, o candle de 4 horas vai fechar agora às 11 horas. Então, teoricamente, ele não viu, ele não falhou esse imbalance de natureza, de natureza. Então, ele veio, mitigou a PD array, aí aqui novamente, ó, nós temos outra PD array que é essa do 1 hora e o preço faz o quê? Quebra bearish novamente e segue com o fluxo vendedor. Como mencionei, eu aceito fluxo agressivo em região mal precificada. Eu não aceito fluxo agressivo em região bem precificada. Para isso, eu gosto de aguardar o preço fazer eh, esse cenário aqui, ó. O preço faz uma primeira intenção, confirma essa intenção. Dependendo de como for essa confirmação da intenção, se tiver deixado SMT aqui nas lowers, aí tudo bem. Às vezes ele só vai, entendeu? Mas se não tiver deixado SMT, eu aguardo ele confirmar a intenção e na leg de confirmação eu me posicionar a favor do high time frame, né? Por pouco o preço não ativou minha entrada, meu irmão. Mas em tudo dá graças, né? É, o mercado é abundante.
mas também não quer dizer que a gente que ele sangra ao nosso favor, né? Não funciona assim, certo? Então a gente sabe que essa protegida aqui do 1 hora ela vai ser violada, tá? Mas PMI é bem delicado. E a gente tá deixando SMT aqui nas áreas. Interessante marcar esse SMT aqui. Acho válido, tá? Porque ele pode simplesmente gerar agressão bearish, notícia de alto impacto. Se você não pegou na primeira intenção aqui, né? Mas isso aí é, é muito feeling, entendeu? Eu quase executei na primeira intenção, mas eu não gostei. Eu vou mostrar para você. Eu não gostei da forma como o preço fechou. Se ele tivesse fechado o, o, o candle, o bullish, né? Com bastante volume, eu teria executado no fechamento do candle do sponsor red, né? Então, vamos deixar isso aqui, a minha perspectiva visível aqui só no. Isso é uma das confirmações, né? É, que eu me sinto confortável, entendeu? Ele voltou, eu botei uma ordem pendente, aí Patrícia deixou o café, ele voltou, eu tirei a ordem, ele voltou exatamente no ponto que estava a minha ordem. Mas eu optei por tirar com receio da volatilidade gerada pré-notícia, né, e pós-notícia, tá? Se você já sabe uma direção, é só você se posicionar nas oportunidades de continuação que o preço vai deixar, tá? Que é mais confortável, né? Essas execuções aqui na primeira intenção, é, eu gosto de pegar quando tem confirmações a mais para mim, entendeu? Por ele já tá deixando SMT. Talvez esse SMT a gente consiga identificar ele no 15 minutos. Vamos observar. Faltam 5 minutos para a notícia, ó. Eu já não posso executar nas minhas contas porque, principalmente na que eu estou fazendo o teste, porque eu posso estar quebrando uma regra e também pode dar derrapagem, né? O preço, por exemplo, o que seria derrapagem? Derrapagem, aqui está minha ordem de compra, tá? O preço vem, ativa minha ordem de compra e a notícia, o resultado da notícia sai, o preço derrete e o meu stop estava aqui. Então o meu stop era 0,15% numa conta de US$ 100.000, seria US$ 150. Então, muito provavelmente, ele teria tirado 250 a US$ 300 a mais. A gente já viu casos dele tirar muito, muito mais mesmo. Então, é, não é interessante se posicionar na notícia, nem em conta pessoal, né? Em conta pessoal, como é capital próprio, não tem regra assim. Exato. Então, essas informações eu vou colocar visível aqui no 1 hora e nos minutos. E a gente tem bastante alvo aqui, irmão. A gente tem a máxima de Londres, tem a máxima da Ásia, tem a máxima do dia anterior, que tá bem aqui, ó. A gente tem bastante.
bastante alvo de liquidez. Isso se o preço não for de vez até lá. Acontece. E se for, tá tudo bem. É, você tem que se lembrar do jogador como é que chama o esporte, amor? De beisebol? Não, beisebol não. É golfe. É, me fugiu o nome dele. Ele foi o jogador mais, o atleta mais bem pago, né, durante anos. E no livro que eu citei para você, que eu indiquei para que eu indiquei para você ler, ele é citado. É o Tiger Woods, né? Então, os próprios adversários deles elogiam ele por ele ser simplesmente um robô. Ele é um robô, tá? Ele é um robô. O pai dele programou ele para não se importar. Ó, aqui estava a minha ordem de compra, estava um pouco mais embaixo. Vou mostrar onde foi. Exato. Então, o Tiger Woods, né? Eu já mencionei ele. Ele tinha a habilidade de não se importar com a tacada anterior, se ela foi boa ou ruim. E, e ele simplesmente só pensava na próxima. Qual é a próxima? Qual é a próxima? Corta lenha, pega água, corta lenha, pega água. Isso é um provérbio budista de meditação. É igual você inspirar e expirar, tá? Então, o meu 15 minutos tá bearish, faltam 30 segundos para a notícia. É, vamos observar, né, aí o que o preço vai fazer. Eu vou colocar, tá? Só para organização mesmo. O preço mitigou aqui a demanda, imbalance. Tem o Fair Value Gap do 4 horas que o preço está respeitando, né? E por pouco não. Foi porque eu tirei, não ativou a ordem. Mas agora, ó, saiu a notícia, né? Vai sair a notícia, o resultado. Eu também não gosto de me posicionar se o preço ficar muito durante a notícia, né? Ainda mais uma notícia de alto impacto como essa. Então aqui nós temos o 15 minutos bearish, 15 minutos está bearish, com sponsor o bullish, confirmando ideia de entrega de preço comprador, certo? Então nós temos uma leg bearish sendo 15 minutos, só que é, quem manda no game é o time frame maior, mas como eu falei, né? Eu Eh, prefiro sempre seguir o 15 minutos e 1 hora, que são o que a gente chama de mid time frame, né? O time frame do meio, que é 1 hora e o. Isso. 1 hora é o direcionamento do dia. É, um detalhe interessante é que a gente pode ver a interação nos 25% dessa sponsor aqui, ó, tá? O preço ele pode muito bem fazer isso aqui, ó. Interagir aqui nesses 25%. Expandir bullish. Eu vou marcar também essa Fair Value Gap aqui. Dou 15 minutos, tá? E vou estar encerrando o meu forecast para poder me concentrar. E acompanhe, né? Todos os dias para você se localizar. Tá bom, meu querido?
Fique com Deus. Bom início de mês para você e sua família. E Deus te abençoe, meu irmão.